Pendurômetro. Oi, boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Boa noite, galera. Vou chamar a Grazi aqui, peraí. Opa, boa noite. Enviei aqui a solicitação para a Grazi. Oi, Bruna. Oi, Grazi. Só tô aguardando você aceitar aí minha solicitação. Eliane. Entrei, perfeito. Eu te mandei lá autorização pelo link do alcoolismo feminino. Tá aguardando o alcoolismo feminino aceitar, Grazi. Vamos ver se ela aceita aí. Peraí. Agora melhorou. Vou mandar de novo, tá, Grazi? Mas tá como pendente. Alcoolismo feminino. Oi, Frida. Tudo bem, minha amiga? Como você está? Oi, Oi, Grazi. Tudo bem? Boa noite. noite, tudo bom? Tudo bom? Estava um pouco preocupada porque o tempo é curto. Tanta coisa boa para te Aham. perguntar. Deixa eu até. Aí, Laura, me vendo bem? Voltamos? Maravilha. Agora eu tô te vendo bem. Também, Grazi, eu gostaria que você falasse um pouquinho, para quem está aqui na live com a gente, sobre o alcoolismo feminino, na verdade, sobre o seu projeto, né? Que você tem uma página no Instagram sobre alcoolismo feminino. Eu deixei para você. Hoje eu fiz um pouco diferente. Deixei para você se apresentar. Eu gosto tanto da sua apresentação, ela é tão impactante. Então tá Eu bom. deixei para você, por favor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Te ouvindo bem. Bom, então boa noite, né? Eu sou a Grazi,
Eu sou uma alcoolista, né? Eu tô sóbria há 12 anos. E há pouco mais de 7 meses, na verdade, 7 meses e um dia. Ontem o coletivo comemorou 7 meses de vida. A gente criou esse coletivo, eu e mais duas mulheres, a Denise, alcoolista como eu, e a Cláudia, uma psicóloga com muita experiência em dependência química, com quem eu trabalhei durante anos, né? E hoje nós já estamos até caminhando para que o coletivo se torne uma ONG, né? Em 7 meses nós tivemos quase 400 mulheres passando por nós, pedindo ajuda, familiares também. E a ideia central era sair do anonimato e falar dessa doença sem vergonha, sem preconceitos, sem opressão, né? Sem julgamentos, né? A mulher, ela já sofre tanto, né? Ela já nasce, já vem para o mundo com aquela carga, né? Por ser mulher, né? E a questão do alcoolismo nas mulheres, ele realmente nos últimos 10 anos, cresceu assim, absurdamente. Então, a central era essa, olha, vamos para as redes sociais e falar, olha aqui, eu sou uma alcoolista, mas eu não sou uma vagabunda mau caráter, eu tenho uma doença. A ideia era essa, estender a mão para as mulheres. Eu gostaria de começar te perguntando, para que as pessoas entendam o que é ser alcoólatra, como eu identifico, o que é essa doença, o alcoolismo? O alcoolismo, ela a Organização Mundial de Saúde, ela classifica, existe a classificação, eu vou falar de uma forma mais leiga, porque eu não sou médica, eu sou portadora da vivência. Mas assim, a Organização Mundial de Saúde classifica, tem lá a classificação internacional de doenças, e o alcoolismo está classificado como F10, que são transtornos mentais decorrentes do uso abusivo do álcool. Então, o álcool, ele causa dependência no organismo da gente, né? Ele afeta o nosso cérebro. O alcoolismo é uma doença progressiva. Então, quanto mais você bebe, a tendência é que você queira beber mais e com maior frequência. Então, existem estágios da doença que hoje já se consegue com algumas perguntinhas, alguns questionários, direcionamentos dos profissionais da área de saúde, ele já consegue identificar em qual estágio da doença a pessoa se encontra. E quanto mais cedo a pessoa buscar a ajuda, mais fácil, entre aspas, né? O problema é que o álcool é uma droga aceita, né? Socialmente aceita. Verdade. É uma droga. Não estou falando assim, ele é uma droga, é álcool. Sim, né? Então, gera uma dependência química. Álcool. Gera uma dependência química. Gera uma dependência, só que é aceitável, né? É uma droga aceitável. Aceitável. Sim. Como o cigarro foi há um tempo atrás e hoje, como é que já mudou todo esse comportamento com relação ao cigarro, né? A gente que com o álcool chegue a esse ponto. Mas isso, é uma doença que causa, inclusive, demência, né? E ela potencializa outras doenças, como câncer, como esteatose hepática, muitas doenças no fígado que são decorrentes do uso abusivo de álcool, e por aí vai. E como eu sei, essa é uma dúvida, né? Porque são muitas perguntas, né? Porque você falou uma coisa muito interessante. É algo que é legalizado. Então, assim, você vai num bar a partir de 18 anos, livremente você compra uma bebida alcoólica. Então, assim, é algo que a gente fica... Mas isso vicia? Então, passa aí por uma linha que gera muitas dúvidas. A primeira é, quando eu sei que eu não bebo no fim de semana, quando eu sei que eu sou uma alcoólatra,
Existe algum start disso? Que tipo, olha, eu tenho a doença. Aham. Ó, primeiro assim, antes até para falar uma coisa importante que você falou, se as pessoas começassem a beber aos 18, eu acho que ainda seria menos pior, mas o que acontece é que os pais dão bebidas para as crianças pequenas. Pai com 6, 7 anos, bebe aí, toma um golinho da cerveja, cerveja pode, bebe um golinho do vinho, não sei o quê. Como se isso fosse uma coisa normal, e não é. O nosso cérebro está em formação até os 25 anos. Então, até os 25 anos, né, qualquer droga vai alterar muito mais. Né? Agora, como é que eu sei que eu tenho a doença? É muito mais pela falta do controle quando bebe do que pela frequência. Então, toda vez que você bebe, você perde o controle, começa a ficar atenta, né? Apagões, quando a pessoa começa a ter apagões. Ah, mas eu só bebo... É muito engraçado que tem pessoas que falam assim, mas eu só bebo uma cervejinha. Aí você fala assim, mas uma só? Ah, não, eu bebo mais 5, 6 daquele latão. Então tá, e você bebe 5, 6 o quê? Todo dia. Então isso já é um indicativo de que você tem a possibilidade de ficar dependente sim. Né? E quando você começa a falar, como a Cláudia fala que é psicóloga, o estreitamento do repertório. Então você não vê alegria na vida se você não tiver vivendo em função do álcool. Então eu não vou naquele aniversário se não tiver bebida, eu deixo de fazer outras coisas porque no lugar que eu fui convidada aí não tem a bebida. Então eu começo a viver em função da bebida. O álcool começa a ser o rei da minha vida. E nada na minha vida tem graça. Então eu começo a ter prejuízos no trabalho, eu já não consigo produzir tanto quanto eu produzia normalmente, né? Eu chego no trabalho de ressaca. Mas eu só bebo final de semana. Alcoolismo é uma doença progressiva. Então, por exemplo, vou falar por mim. Eu só bebia sábado e domingo. Depois eu passei a beber sexta, sábado e domingo. Depois eu passei quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ela é uma doença progressiva. Né? E quando você começa a colocar a questão do álcool como prioridade na sua vida, e você começa a viver... Oi, voltou. É porque deu uma apagada pra mim. Voltou. Deu. Aí você precisa ficar atenta, sabe? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que existe um nível de uma quantidade, não é uma quantidade aceitável, nem segura, mas você pode beber, entre aspas, seguramente, 2 copos de cerveja, ou 2 taças de vinho, ou uma dose de uísque. E as pessoas normalmente não bebem só isso. Né? As pessoas bebem muito, as pessoas estão bebendo absurdamente. Quando isso começa a virar um problema na vida, a pessoa começa a perder o controle das áreas da vida, é porque ela já está dependente. Provavelmente já está dependente. Sim. E com quantos anos você começou a beber? Eu comecei a beber muito cedo, porque eu sou filha de alcoolista. A minha mãe eu ia lhe perguntar isso. É uma doença hereditária? Ela não é uma doença, os filhos de alcoolistas têm 4 vezes mais chance de desenvolver a doença. Mas muito mais pelo exemplo que é dado. Então, por exemplo, eu convivi com álcool de uma forma muito normal. Então, ter bebida, ter bar na minha casa, todo mundo bebendo, dando bebida para criança, isso era normal. Então, eu tenho uma tendência a repetir. Né? Eu costumo dizer que assim, tá na merda, mas tá quentinho. Desculpa o palavrão, mas é assim, tá na merda. Eu via minha mãe bebendo e não gostava e ficava chateada e tal, e eu repetia. Porque inconscientemente estava repetindo os padrões que a gente viu nos nossos pais. Sim. Né?
Então, a hereditariedade, ela está muito mais ligada à questão da mulher que bebe grávida. Então, gravidez e álcool, nem pensar, gente. Se tem mulher aí assistindo... Eu ia perguntar isso. Quais são esses impactos da mulher quando está grávida e ela bebe? Porque a gente escuta muito falar sobre o cigarro, né? Na gestação, todos os males que você falou, né? Tem toda a propaganda em volta do cigarro que não tem em volta da bebida. Não vejo, pelo menos eu não vejo tão frequente quanto no cigarro. Quais são os males para essa mulher que está gestando essa ingestão de bebida alcoólica? A mulher que bebe durante a gestação, o álcool, ele atravessa a placenta e vai direto para o feto. Então, assim, não pode beber nem gole. E existe uma doença que se chama síndrome alcoólica fetal, que é uma doença que atinge mais de 119 mil bebês no mundo. E esses bebês, a grande maioria, acabam sendo abandonados. E é uma doença gravíssima e sem cura. O feto, a criança nasce com deformações na face, ela pode ter complicações cardíacas, ela tem dificuldades cognitivas, ela tem dificuldades de... Uma série de dificuldades, assim, eu acho que é importante falar sobre isso. A gente está, o mês de setembro é o mês de prevenção mundial à SAF. No dia 9, inclusive, foi o dia de prevenção mundial da SAF. A gente tem um médico brasileiro chamado Dr. José Mauro Braz de Lima, que ele é um especialista, ele é membro da Sociedade Francesa de Alcoologia, é um fera em SAF. É uma bandeira que nós mulheres precisamos levantar, porque as crianças estão nascendo com SAF e nem os médicos conseguem identificar. A grande maioria dos médicos tem dificuldade. Então, quando a mulher está grávida, tem que fazer exame de sangue. Porque uma grávida alcoolista não vai admitir que é dependente de álcool se ela não quiser parar. Entendeu? Então, assim, é uma doença muito grave que a gente precisa divulgar. Obrigada, você falou que Imagina. Eu aprendo muito com essas lives, aprendo muito com vocês. E assim, eu acho que muda a minha vida, muda a vida das pessoas que estão assistindo, porque às vezes a gente não tem coragem, né, de perguntar, mas a gente pode mandar aqui várias perguntas e como já aconteceu, eu acho que enriquece muito a vida de todas nós, né, homens e mulheres, da sociedade como um todo, né. E eu queria te perguntar, você falou sobre mulheres, está aumentando esse número de mulheres, né, dentro da dependência do álcool. E eu te pergunto, por que você acha que está aumentando esse número de mulheres? Por que vem nessa crescente? O que você acha que está levando as mulheres a essa dependência? Primeiro, a gente... Um fator, né, uma questão... O que eu li, o que eu acredito é que sejam questões emocionais, né? Porque a gente precisa ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, o nível de cobrança que a gente tem é enorme. E também tem a questão do machismo, né? Eu acho que é importante falar, né? Então, essa questão da pressão familiar, né? A gente estava conversando outro dia, um homem tá bêbado, né? Tá bêbado, tá com problema, é casado, não sei o quê. Aí a família inteira para ajudar esse homem. Temos que internar, o pai da família tem que ser internado, não sei o quê e tal. E aí todo mundo movimenta. Ninguém pensa assim, com quem que as crianças vão ficar? Não, vão ficar com a mãe. Ninguém, né? As crianças vão sentir falta do pai. Né? Agora, se a mulher começa a beber por alguma questão, ou porque o casamento não tá bom, e quer separar e não consegue separar, não tem uma autonomia financeira, não tem uma autonomia emocional, porque foi criada para casar, porque foi criada para ter filho, sabe? Todo o nosso cenário atual, né? Cenário atual. E aí ela fala assim, e aí a mulher tá em casa bebendo escondido, criando os filhos, e aí quando descobre...
Ah, mas é mau caráter, é uma péssima mãe, tá bebendo escondido, não sei o que, sei lá. Ah, mas tem que internar a mulher. Ah, mas como é que vai internar? As crianças vão ficar com quem? Entendeu como é que muda? Verdade. Sim. E é um cenário difícil. Assim, e tem a questão também de que a mulher ela tem menos água no corpo, mais gordura, a estrutura menor e menos enzimas que processam o álcool. Então ela fica bêbada mais rápido e ela elimina. Porque a gente retém muito líquido, né? Demora a eliminar. Então, por exemplo, um homem leva de 10 a 12 anos para chegar no último estágio, sei lá, da dependência em média, a mulher em 8 já está morta, entendeu? E nós temos muita vergonha de pedir ajuda. Sim. A gente se sente muito culpada, entendeu? E é uma doença, gente. É uma doença, não é vergonha, sabe? Sim. Mas é isso. Mas é para ter mais apoio, né? E por isso eu quis te chamar aqui, para as pessoas, para as mulheres terem mais apoio, porque tudo pra gente é muito difícil. É o que você falou, uma cobrança muito grande. Aí como uma mãe larga um filho, porque o pai foi ao tratamento. Tudo bem, ele tem uma doença, então ele foi se tratar. Mas a mãe, meu Deus, como largou esse filho, né? E aí as cobranças, como ela faz isso? Como bebe a mãe? E as pessoas não entendem essa questão da doença, não entendem essas questões das mulheres também. Então a gente acaba sofrendo bem mais, né? Eu tô aqui com antes de fazer a próxima pergunta, eu tô aqui cheia de perguntas aqui que estão fazendo. A Luísa falou o seguinte, que ela sente muita falta de beber socialmente, parece que não consegue sentir graça. Eu fico tensa se eu não estiver bebendo. É porque o álcool relaxa. Ele realmente relaxa. Mas ele causa dependência. Então, ela já tem que ficar alerta? Se ela estiver perdendo o controle, ela teve apagões. Quantos apagões ela teve no último ano? Quando ela começa a beber, ela consegue parar a noite bebendo. Entendeu? Porque se ela bebe um vinho e vai embora para casa, ok. Mas qual é ela consegue ter limite quando ela começa? Eu não conseguia. Eu começava e não conseguia parar. Eu não voltava para casa, ou eu voltava completamente bêbada, ou eu tinha apagões, e aí isso é um alerta. Sim. Isso é um alerta de que tem alguma coisa errada. E eu acho muito importante falar que a vida sóbria é muito bacana. Porque a gente está condicionada a achar, através até das propagandas, de que e isso virou, né, de que eu só consigo relaxar se eu beber, eu só consigo azarar alguém se eu beber, eu só consigo estar no bar conversando com alguém se eu beber. E existem outras formas de você conseguir isso sem beber. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, existem milhares de pessoas que escolheram uma vida sóbria, independente de terem a doença ou não. Existem movimentos de sobriedade em outros países, né? Mas aqui no Brasil, a gente está tentando agora trazer, através do alcoolismo feminino, isso. Olha, mulheres, cara, vocês têm uma doença, né? E o tratamento é parar de beber. Mas olha só, existe uma vida linda sem o álcool. Eu sou uma mulher feliz sem o álcool, muito feliz sem o álcool. Tenho problemas? Pra caramba! Mas sou extremamente feliz sem o álcool, né? É a minha vida. Entende? Porque é algo que faz mal ao seu organismo, né? Não é algo que traz benefícios. É isso que eu acho que a gente tem que também deixar claro para as pessoas em relação ao... Assim, não é, ela parou porque tem muita essa coisa, assim, de rótulos, né? A gente está numa sociedade com muitos rótulos, né? E um desses rótulos não, ela não pode beber, ela parou de beber porque ela é uma... Alcoólatra, a palavra correta de dizer, Grazi? Há muitos anos atrás era alcoólatra, mas o alcoólatra, ele tem o sentido de adoradora do álcool. E uma pessoa não é mais uma adoradora do álcool. Então, ela é uma alcoolista ou uma alcoólica, que é uma pessoa com doença. Tá. Entendeu? Alcoolista, né, que chama. Eu não adoro. O álcool não é o rei nem o Deus da minha vida.
Sim, olha que maravilhoso esse esclarecimento. Alcoólatra. E aí o que acontece? A Simone até comentou aqui que às vezes o julgamento vem até pelas outras mulheres, né? Por própria mulher, né? Por outra mulher, né? Além de, não é só dos homens, outra mulher julga outra mulher. Por isso é muito importante esses nossos bate-papos. E a Luísa até falou aqui para você que ela perde o controle, você perguntou. Quantas vezes ela perdeu o controle? Ela falou, eu acho, Luísa, que você pode buscar já. Olha só, tô falando pela Grazi, mas acho que a Grazi vai te dizer que você já pode. E aí, de repente, fazer parte de algum grupo, procurar uma ajuda, né, Grazi? A Luísa tá lá com a gente, eu venho conversando. Eu fiquei feliz que ela passou um final de semana sem beber, fiquei super que feliz. Bom também, Luísa. Estamos juntas. Enfim, a Luísa já é parceira nossa lá. Que bom. Fico muito feliz por você, Luísa, assim, como eu espero que essa live atinja outras mulheres, que não só gere esclarecimento, né, que a gente abrace essa causa também, né, porque a gente entenda que é uma doença, e como várias outras coisas na vida, que eu sempre bato aqui na tecla, né, Grazi, a gente não tem que julgar o outro, a gente tem que amar o outro. A nossa função na Terra é o amor ao próximo, né, não é o julgamento. E a gente não só não julgar, como abraçar as pessoas que precisam, né. Eu acho que principalmente mulheres, como você falou, hoje a gente está numa crescente de mulheres com essa dependência, por todo esse nosso cenário, né? Por tudo que a gente vive. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Do álcool não te trazer benefícios. Então você, como alcoolista, você não ingere álcool não só por isso, mas porque você sabe hoje que é algo que prejudica a sua saúde, né? E... Desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Não, termina, eu te interrompi, perdão. E aí você falou uma coisa até interessante, que eu ia te perguntar isso, porque muitas pessoas têm a dúvida. Então, nunca mais a pessoa que foi alcoólatra, que hoje é alcoolista, ela nunca mais pode beber? A gente sempre pergunta isso, mas não pode um copinho? Não é isso? Eu acho que você já deve ter escutado muito isso. Eu ia até te perguntar sobre isso. E aí você até falou sobre... Sobre isso, né? Até porque a gente tem muitas matérias que falam assim. Eu vou ser bem sincera, tá, gente? Acho que todo mundo já viu isso e deve ser a dúvida da grande maioria. Bebe uma tacinha de vinho, que uma tacinha de vinho é muito bom, uma tacinha de vinho é relaxante, e aí você dorme bem à noite. Todo mundo já escutou alguém em algum momento falar isso. E aí eu te pergunto, os benefícios disso, né, se realmente existem benefícios disso, e se a pessoa que é alcoolista, ela não pode mais, porque ela não controla isso, então ela não pode mais nenhum copo? É isso, assim. Quem não desenvolveu a doença, vai beber uma tacinha de vinho e vai falar, nossa, que delícia, esse vinho maravilhoso, né? E vai fazer um jantar, e vai curtir, acabou aquilo ali, acabou. Vou falar por mim. Eu não bebia uma tacinha, eu bebia uma garrafa, a garrafa, quando acabava, eu queria outra garrafa. Então, a gente diz que uma dose é pouco e 1000 não bastam. Porque o alcoolista, se tomar um gole, não precisa nem uma tacinha, não. O alcoolista, se tomar o primeiro gole, ele não vai parar. A gente não tem controle. Não tem controle. Então, mas é para sempre? Eu entrei em recuperação numa sala de Alcoólicos Anônimos há 12 anos atrás e o tratamento que eu faço até hoje só por hoje eu não posso beber. Se você me perguntar assim, no início, mas como é que era no início? No início olha, hoje eu não posso beber, hoje eu não devo beber porque eu tenho uma doença. Hoje, depois de 12 anos, se você me oferecer uma bebida, eu vou falar, não quero. Por quê? Porque eu não bebo. Por que você não bebe? Porque é uma escolha minha. Eu não quero beber. Eu não vou dar dinheiro para a indústria da cerveja ficar rica às custas de doenças que eu posso desenvolver bebendo, né? Então, câncer de mama, câncer de fígado, uma série de tipos de câncer de garganta, uma série de tipos de câncer são potencializados com o consumo do álcool, outras doenças do fígado e de outros
a demência, né, a questão mental, da insanidade mental. O álcool é um transtorno mental, o álcool age no nosso sistema nervoso central, e eu não vou dar dinheiro para ninguém ficar rico às custas, então eu não preciso beber para ser feliz. Eu, Graziela. Mas lá atrás, há 12 anos, eu chorava todo dia, porque eu estava dependente, porque o álcool exalava do meu organismo, do meu corpo, porque eu bebia o que tinha e o que eu não tinha. Se eu tivesse que roubar para beber, eu ia roubar para beber. Eu cheguei a esse nível, entendeu? E eu não desejo isso para mulher nenhuma. Mas mas por que você fala? Porque é a minha história. É o que me trouxe até aqui. Eu não abro mão de tudo que eu sofri, porque foi esse sofrimento que me fez ser quem eu sou hoje. E eu posso levar essa mensagem de que existe uma vida feliz sem o álcool. Sem o álcool. Entendeu? E existem várias pessoas no mundo que bebem. A gente não está sozinha. A gente não está sozinha. Em 7 meses passaram quase 400 mulheres pelo coletivo pedindo ajuda. E como é esse tratamento, Grazi? Como começa esse tratamento? É o quê? O que faz? É sempre que a gente fica pensando, né? Toma algum remédio? Faz alguma coisa? Como consegue? Porque a gente associa doenças a remédios, né? Então eu te pergunto, como funciona o tratamento para quem se vê um alcoólatra? Como é que começa a deixar de beber? O que faz? Tem algum remédio? Como funciona? Primeiro é bom falar assim, alcoolismo não tem cura. Se alguém está vendendo uma milagrosa, não sei o quê, não entrem nessa, porque até hoje a medicina, a ciência não descobriu um remédio para curar. Curar no sentido de que eu vou tomar esse remédio e vou voltar a beber normalmente. Não. Então, o tratamento para o alcoolismo é evitar o primeiro gole, um dia de cada vez. Às vezes, as pessoas estão num estágio tão avançado que é de hora em hora, né? Porque tem a síndrome de abstinência alcoólica, a pessoa começa a tremer. Eu tremia, quando eu parei de beber, eu tremia, porque o meu organismo estava pedindo álcool, né? Eu estava muito dependente do álcool, então eu tremia. Agora, eu vou falar por mim. Eu fui para psiquiatra, eu fui para psicóloga. Depois de 2 anos dentro de uma sala de ar, eu fui para a psicóloga, que é a Cláudia. Eu tomei remédio não para me curar do alcoolismo, mas para me ajudar nas comorbidades, no que eu tinha junto com o alcoolismo. Então, eu já vinha num processo de depressão. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sempre fui, hoje sou menos, mas porque venho me tratando. Então, eu tinha muita dificuldade quando eu parei de beber, de dormir, porque eu estava acostumada a virar a noite bebendo, então eu tinha dificuldade para dormir. Então, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para controlar a ansiedade. Isso, um psiquiatra, e aí assim, quem quiser, quem for procurar ajuda, procure um profissional, um psiquiatra ou uma psicóloga, que tenha uma especialização em dependência química. Porque chegam várias mulheres pra gente falando assim, meu psicólogo inclusive me chamou pra beber, a gente ouviu isso, falou que eu não tenho nada não. Ou a minha psicóloga falou que eu não tenho nada disso não, daqui a pouco melhor. Então assim, gente, se um paciente chega para um psiquiatra ou para uma sessão de terapia e fala, olha, eu acho que eu tenho problema com álcool, cara, liga o pisca-alerta, liga a sirene, porque provavelmente tem. Entendeu? Provavelmente tem. E ela está com muita dificuldade de falar que de repente dormiu na cama de alguém e acordou e não sabia nem quem era que estava do lado. Ou que ela foi espancada bêbada. Ela está pedindo uma ajuda com tanta dificuldade e aí o profissional vira, não, você não tem nada disso não. E aí ela vai voltar a beber, sabe? Então, assim, isso é um apelo até aos profissionais, se tiverem profissionais assistindo, que, cara, preste atenção quando alguém estiver sinalizando que talvez tenha problema, sabe?
Acho importante Sim, deixar isso. sim, muito importante. Nossa, eu fiquei aqui, não acredito como É, coisas que a gente nem é. pode imaginar que um profissional, enfim, né? E eu te pergunto sobre esse teu trabalho, né? Por exemplo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, e aí eu te pergunto, eu sei que Uhum. você tem, né? Ajuda algumas mulheres aqui. Duas perguntas eu tenho aqui, eu vou fazer de uma vez para você. Como eu dou o primeiro Tá. passo, tá? Como eu saio Uhum. hoje eu estou assistindo aqui a live com você, ou eu vou assistir, que eu vou deixar salva no IGTV, e eu tenho esse problema. E aí, como eu dou esse primeiro passo? Aonde eu procuro, quem eu tenho que procurar para dar o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? E te perguntar como é esse seu projeto, né, com mulheres hoje, como vocês trabalham atendendo aqui no Rio de Janeiro. Tá. Como o nosso projeto. Você vê o tempo aí, porque eu falo pra caramba, hein? Não, não, tá bom, pode deixar. Como o nosso projeto começou um mês antes da pandemia e foi através das redes sociais, a nossa ideia era ter encontros presenciais que a gente até hoje não conseguiu fazer. Aham. Mas a gente criou grupos do WhatsApp. Então, hoje são 220 e poucas mulheres no Brasil inteiro, porque elas chegaram para a gente através das redes sociais. Então, se alguém está assistindo a live, Uhum. precisa de ajuda, vai lá no direct do Alcoolismo Feminino, vai lá no, desculpa, ou no direct, pode chamar a gente no direct, Tá. ou na bio da gente, lá tem um link, como podemos ajudar. Você vai entrar Tá. ali, a gente tem uma equipe, todas são alcoolistas, e você vai ser super bem acolhida. É, mulheres de qualquer orientação sexual, então a gente tem inclusive um grupo de mulheres LGBT, Que LGBTQ, legal. que Queima. específico, Uhum. elas interagem tanto no LGBT quanto no grupo da região. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma concentração maior no Rio e em São Paulo. Tem uma média Sim. de 50, 60 em São Paulo e no Rio mais ou menos isso. E a gente tem outro grupo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, um outro grupo, Minas, Espírito Santo e Sul. A gente faz reuniões 2 vezes na semana, online, pelo Zoom, terças e sextas. A Que gente tem uma legal. biblioteca com uma vasta literatura sobre alcoolismo, sobre codependência emocional, porque nós, mulheres alcoolistas, temos uma questão emocional de relacionamentos abusivos. É muito comum Uhum. isso, parece que vai junto ali. Então, a Sim. gente ajuda que isso também seja tratado. A gente tem uma equipe de 14, 15 profissionais, entre psicólogas e psiquiatras, parceiras do coletivo. Então, mas pagar psicóloga é muito caro. Mas quanto você gastava por mês bebendo? Quanto você gasta? Ontem eu conversei com uma, ela falou, Grazi, eu economizei R$ 600 no primeiro mês, Meu Deus. sem beber. Então, Aham. será que 600 consegue pagar uma terapia que vai te ajudar? Porque quanto mais você aumentar a sua rede de proteção, então Sim. coletivo, reuniões, psicólogo, psiquiatra, família. A gente hoje tem um grupo específico para familiares dessas alcoolistas. A gente faz Que reuniões legal. com familiares de 15 em 15 dias. Esses grupos, eles são monitorados por alcoolistas, então ele funciona de 9 da manhã a 1 da tarde, depois de 3 da tarde às 10 da noite. E se você pedir ajuda ali, alguém vai te ajudar. Assim, é fantástico como a gente consegue Caramba, Cris. trabalhar e ajudar essas mulheres ali. E nós somos parceiras do AA, então nesses grupos a gente Sim. coloca os links para as reuniões e a gente ajuda essas mulheres, porque muitas têm dificuldade de entrar numa sala de AA. Então, hoje já tem salas de AA de propósito feminino, de espiritualidade. Você não precisa entrar numa sala de AA que tenha homens, se você não desejar. E a gente Nossa, ajuda. que Vamos lá, vamos maravilhoso. entrar com vocês nessas reuniões. Aham. A gente está criando um e-book com depoimentos de várias alcoolistas que vai ser distribuído gratuitamente. A Legal. gente está criando um guia de recuperação do alcoolismo feminino para mulheres que TPM é um Uhum. TPM
menopausa, uma série de coisas que a mulher tem e que são gatilhos para que ela beba mais ou que ela tenha uma recaída, então a gente está criando isso. E a gente agora quer também criar uma forma que a mulher tenha a sua autonomia financeira, que consiga sair não só Isso é do alcoolismo, maravilhoso. mas de abusivos. Então, Isso mesmo. Eu acredito, tá desculpa até te interromper, eu acredito que as mulheres só saem de um relacionamento abusivo quando elas têm independência financeira. É o que eu sempre bato na tecla aqui e busco. Eu acho o seu projeto lindo. Foi por isso mesmo que eu queria muito conversar com você, porque eu sempre falo que uma mulher se identifica em outra mulher. Não tem como eu contar minha história para você, independente de eu não ser alcoolista, em algum momento da sua trajetória ela vai se cruzar e vai parecer com a minha. Porque nós nos reconhecemos. Então você falou uma coisa muito importante. Você vai conversar com mulheres que já passaram pelo mesmo problema que você está passando. Isso muda tudo. Porque eu sempre digo, você não quer sofrer uma violência e chegar numa delegacia e conversar com um homem. Até porque você já está ali naquele... Então você quer se reconhecer em outra mulher, né? Você quer... porque a gente sabe que outra mulher vai saber o que a gente está passando. Porque só outra mulher sabe. Então, uma das coisas que eu acho do seu projeto incrível é isso. Vocês têm mulheres que já passaram por esses problemas. Então, assim, eu vou poder ligar agora, se eu estou com esse problema, vou poder te procurar a Grazi e as meninas, e elas já passaram por isso. Então, elas vão ajudar você, elas vão entender o que você está passando. E isso é incrível. Eu tinha muitas dúvidas antes de te conhecer até. Foi assim uma bênção na minha vida você, porque eu não passo por esse problema, mas muitas mulheres passam. Uma das perguntas que eu sei que o tempo está muito curto, mas eu não posso deixar de fazer para você. Eu li até aqui, queria ler aqui até mais as perguntas que a galera está falando, que a família sofre muito também, né? E assim, a família é o que a gente tem de, né, maior base, é o que sustenta a gente, e acaba que a família acaba sofrendo muito também. E uma das perguntas assim que eu não posso deixar de te fazer: o que eu faço, eu, Noemi, que não sou alcoolista, o que eu faço para ajudar outra mulher nessa situação? Além de, claro, te indicar, chamar a sua live aqui, mas o que eu posso fazer? Eu tenho uma amiga hoje que me ligou e falou: Noemi, eu acho que eu sou uma dependente do álcool. Que eu falo para ela, sabe? Porque assim, eu tenho muita preocupação, Grazi, como a gente recebe a informação de outra mulher, de outra amiga. Porque às vezes ela não tá querendo que se faça uma cara de: meu Deus, tem filho e tudo e tá bebendo. Ela não quer que a gente faça essa cara. Então, assim, eu fico me policiando muito como eu posso ajudar aquela pessoa. E o que a gente precisa fazer? Como a gente pode se comportar e o que a gente tem que fazer com essa amiga? Eu acho que são dois tipos, assim. Se ela já chegou para você e já está admitindo, olha, eu acho que eu tenho problema, não sei o quê, eu acho que você pode falar, olha, procura uma ajuda, né? Procura um grupo de AA, procura um alcoolismo feminino, procura ler sobre a doença. Se ela já se abriu, você tem grandes chances de conseguir ajudar. Agora, se a pessoa está bebendo e ela não aceita de jeito nenhum e você está ali, você está bebendo demais, que é o que o familiar faz, né? Você está bebendo demais, você está chegando perto, você está não sei o que, você fala. Quanto mais a gente colocar essa pressão em cima do alcoolista, mais ela vai se afastar e mais ela vai beber. E mais ela vai negar que tem um problema. Então, eu neguei enquanto eu pude e não pude, assim. Eu fui capaz de deixar minhas filhas dentro de casa e sair para beber, e mesmo assim eu achava que o problema era porque eu tinha me separado, porque meu marido porque a gente começa a colocar a culpa toda fora da gente, é o marido, é o relacionamento que acabou, não sei o que, e nunca é a gente. E eu não conseguia olhar para mim, eu não conseguia aceitar que o problema estava comigo. Aí é mais difícil, aí é bem mais difícil. Aí por isso que a gente tem um grupo para os familiares, para que os familiares... Um exemplo, a mulher chegou em casa bêbada, vomitou no tapete, desmaiou no sofá. Aí o que o familiar faz? Pega, dá banho, bota na cama,
roupinha limpa, cheirosa, vai lá e limpa o tapete que a outra vomitou. Quando eu acordo linda e poderosa para continuar a beber. E o familiar tem dificuldade, deixa dormir ali no vômito, com o nariz enfiado no vômito, deixa desmaiar, porque a pessoa precisa chegar no fundo do poço, ela precisa enxergar o tanto, o quanto ela está se degradando, porque é uma doença que desmoraliza antes de matar. Só que as pessoas em volta têm a tendência de querer cuidar, de querer dar banho, de querer... É difícil, assim, proteger, é difícil, né? Sabe? É bem delicado, assim. Então, por isso que é importante o familiar se tratar. O familiar aprender a lidar com a doença do outro, sabe? Sim. Com essas questões, para não virar um facilitador, porque o familiar é o facilitador. Dá dinheiro, dá banho, dá comida, dá sopinha na boca, achando que está ajudando, mas na verdade está facilitando. Foi o que minha mãe fez. Eu estou falando, não me entendo mal, estou falando por experiência. Sim. Entendeu? Até porque a gente tem uma dificuldade, né? Não, eu manipulei, eu falei, mãe. Eu falei, mãe, deixa eu morar com você porque eu sou uma sofredora, porque meu marido terminou, eu me separei, minhas filhas, era minha mãe vem. E era tudo que eu queria, porque aí minhas filhas ficavam com minha mãe e eu continuava na rua bebendo. E ela não conseguia enxergar, ela achou que estava me ajudando. Então, o familiar tem a tendência de achar que está ajudando e não facilitando. É porque é difícil para o familiar admitir também, eu vejo isso. É difícil, parece assim que a pessoa fica com vergonha de falar, não, fulano tem essa doença, fulano tem... É difícil. Assim como outras doenças eu vejo também, que as pessoas ficam... assim, ele não gosta de falar que meu filho ou minha filha, né? E é uma coisa assim, né? Que todos nós, cada um tem sua. Gente, todo mundo tem um probleminha, né? Seja ele qual for, para resolver. Mas ainda tem muito essa coisa também, o familiar demora a aceitar. Eu vejo isso, né? O familiar, não. Ela bebeu hoje, mas dá um banho, dá um café, ela não vai fazer mais isso, não. Não vai. Foi só um momento que ela tá passando, tô doida que ela case logo, e que vai ter uma família, que isso vai passar, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de enxergar. E como se a alcoolista fosse uma mau caráter, né? Tô com vergonha porque minha filha tá doente, é uma doença. Não é que ela falou que ia parar, ela realmente desejou parar. Só que ela não conseguiu, ela precisa de ajuda. O organismo dela está dependente, a mente dela está dependente, o emocional dela está arrebentado. Né? Quando as pessoas falam, a família sofre muito, ninguém sofre mais do que o alcoolista. Ninguém. Imagina. Sabe? Eu sei o que eu sofri quando eu ficava na rua virando noite bêbada, ainda mais sendo mulher. Sabe? Então, tipo, esses dias eu ouvi assim, vocês podem ficar tranquilas, porque se tiver um homem na rua bêbado, em volta de um monte de mulher, ele não vai ser estuprado. Mas se tiver uma mulher bêbada no meio de um monte de homem na rua, ela vai ser estuprada. Vai. Entendeu? Vai. Ninguém é realidade. Falando de forma geral, mas o homem não vai chegar, vamos ajudar essa mulher, vamos comer essa mulher que tá bêbada, tem que ficar na rua bêbada essa hora. Entendeu? Então é muito complicado, assim, é uma doença, gente. Não é falta de vergonha na cara, não é mau caratismo, não é nada disso, é uma doença. Sim. As pessoas têm que entender isso, né? Para poder. Eu vejo também muitas mulheres também hoje, não sei se isso, acho que você já até explicou, deve ter a ver com o que você falou da nossa absorção no organismo, mas mulheres também que fizeram cirurgias bariátricas, que reduziram. Eu vejo muitas mulheres virarem dependentes do álcool. Muitas. Eu não sei se é por conta dessa redução que o organismo deve absorver mais rápido, é isso? Ou porque causa algo no emocional? Não, na verdade ela já tem uma compulsão, que é a compulsão pela comida. Comida. Né? É verdade. Ela não trata a compulsão emocionalmente. O que ela precisa fazer? Que é o que eu falei. Olhar para dentro.
Por que que eu tô comendo tanto? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, se tratar. Às vezes nem precisa da cirurgia bariátrica, porque não tem nada, os exames estão perfeitos. Entendeu? Então é olhar para dentro, se tratar emocionalmente. Mas aí ela não faz, ela me esteve, tô horrível, vou cortar, vou botar um balão, vou não sei o quê. Só que a compulsão tá ali. E aí a compulsão migra. Em vez dela continuar com a compulsão pela comida, que ela não vai conseguir, porque ela tá toda cheia de nóia, não sei o que ela tá, ela vai para bebida. Porque o álcool desce muito melhor. Só que uma mulher que tem bariátrica absorve e fica dependente muito mais rápido. 20% das pessoas que fazem, em média, cirurgia bariátrica migram a compulsão para o álcool. É um absurdo. A gente tem várias mulheres no coletivo que são bariátricas. Várias. Agora, o médico não chegou para a redução de estômago, né? Eu não sei se é bariátrica mesmo o nome. Eu não sei se é aquela que puxa que é bariátrica ou se é a redução. O médico tem que falar isso antes. Olha só, você tem uma compulsão, você tem que tratar emocionalmente. Não é a bariátrica que vai vir. Você vai migrar para o álcool, você vai migrar para o... Como eu já vi, tem mulheres que ficam tendo leite condensado, ficam diabéticas. É um alerta muito importante isso. Um alerta muito importante. A gente tem 5 minutos. Ai, uma pena, porque eu tinha tanta coisa, mas eu acho que vocês podem mandar as perguntas. A Grazi responde, sim, de bate pronto. Ela tem, assim, as meninas, pelo que eu percebo, que eu acompanho, também tem esse trabalho maravilhoso. Eu sou muito grata por hoje você estar aqui falando para toda essa galera aqui, porque eu vi que não tem só mulheres aqui. É muito importante, até para os homens. Eu sempre falo isso, homens de boa fé, né? Abraçarem nossas causas, homens de caráter de verdade. Homem de verdade apoia a mulher sim, né? Então, assim, por isso que eu sempre tenho homens, eu nunca descarto, falo assim, não, eu acho que a bandeira, ela é nossa, porque a gente sabe o que a gente sofre na pele, mas eles podem apoiar a gente sim. E eu quero te agradecer muito, muita gratidão. Sim, muito mesmo, desse apoio. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva. É muita gratidão que eu tenho por você, tá? Deus abençoe sua vida, a sua caminhada, eu sei que você é um exemplo para várias mulheres e que essa sua força, que Deus continue mantendo você assim, tá? Muito obrigada, muito grata. Eu que agradeço, tá? Assim, sempre que eu puder falar e levar a esperança, né, para tantas mulheres sofrendo com essa doença, né, e sendo com tanto preconceito que a gente já sofre, mais esse preconceito com relação ao alcoolismo, né? Então, me ajudem, gente, divulguem o coletivo. Divulguem, por favor. Né? Ajudem as suas amigas que estão bebendo demais, né? Elas não sabem, elas não têm controle, elas vão negar, não apoiem. Alcoolismo é uma doença. Alcoolismo é uma doença. Mata mais de 3 milhões e meio de pessoas por ano no mundo. E muitos casos ainda são subnotificados, porque se você bate de carro e tá bem, você vai levar, foi acidente de carro, foi falta. Então, que levem essa mensagem de esperança de que existe uma vida feliz sem o álcool. Tá bom? Muito obrigada, Noemi. Muito obrigada também, tá? Seja também muito iluminada aí na sua caminhada. Tamo juntas. Obrigada. Amém, obrigada. Um beijo grande no seu coração e nas meninas, tá? Fica com Deus. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, obrigada. Estão falando que foi linda a live, que eles amaram aqui. Muito obrigada por ficarem com a gente até o finalzinho. Eu vou deixar salva aí. E meninas, repostem essa live para que chegue assim no máximo de mulheres que a gente consiga compartilhar. Beijo grande. Fica com Deus. Amém. Tchau.